Inflação, gente? Por que a gente tem tanta preocupação com a inflação no Brasil? Porque ainda é uma das mais altas na América Latina. Esse gráfico aqui mostra isso. Esse gráfico tem os dados do FMI. Então, aqui eu tenho a média da inflação das economias avançadas. Quem são economias avançadas? São aquelas classificadas pelo FMI, tem a metodologia, mas, em princípio, são aquelas de renda per capita mais elevada. E uma inflação média de 1,4 no ano passado. Eu destaquei algumas economias avançadas. Então, Estados Unidos, a zona do euro teve deflação, o Japão, e agora vem um outro verdinho, que é a média da inflação das economias emergentes. O Brasil é a economia emergente. Aí eu destaquei nas economias emergentes o que é a América Latina. A média de inflação, 6,8, ano passado. Dois países que puxam isso para cima, que são a Venezuela e a Argentina. Caso da Argentina, uma inflação estimada, porque o dado oficial está muito manchado, enfim. Aí vem alguns países que estão na frente do Brasil. Uruguai, Jamaica, Nicarágua, Honduras e o Brasil. Então, é uma das inflações mais altas da América Latina, sim. Qual é o problema de ter uma inflação mais alta que a dos nossos parceiros comerciais? Isso tira a competitividade do nosso produto doméstico, na medida em que ele está subindo mais de preço do que os outros, né? Esse outro gráfico também corrobora essa ideia. O que tem aqui? Agora eu selecionei alguns países que adotam regime de metas de inflação como nós. E nós temos aqui, o rosinha é a meta central, ou o ponto médio. Tem países que não têm meta central de inflação. Então eu peguei o ponto médio. Teto e banda somei e dividi por 2. E aqui eu coloquei o resultado da inflação, no cinza, em 2014. Então, a gente olha o gráfico assim, o Brasil está aqui. O Brasil teve, no ano passado, uma inflação muito alta, olhando no gráfico, né? E o mundo, eu percebo ele hoje, em geral, tirando a Rússia, tirando a Turquia, a inflação no mundo hoje está muito baixinha. Por que está muito baixinha? Porque eu tenho aí a queda de preço de commodities, especialmente petróleo, traz a inflação para baixo, e baixo crescimento global. Então, esses dois fatores respondem por uma inflação muito baixa a nível internacional. Então, nesse sentido, é o que está escrito ali, o Brasil está um pouco na contramão dessa história, né? Bom, o regime de metas de inflação foi implementado em 99 e esse regime pressupõe o anúncio de uma meta explícita de inflação. Considerando todos os países que adotam o regime de metas, nós temos hoje 34 países. E o que tem nesse gráfico? Tem o limite inferior da meta, o teto da meta e a meta central. Então, por exemplo, a Tailândia, a gente vê aqui que não tem o vermelhinho, não tem meta central. Cada país pode institucionalizar o regime da sua maneira. Então, a Tailândia não tem meta central. Mas há outros países, como, por exemplo, a Suécia, que só tem meta central. Onde é que está o Brasil? O Brasil está aqui. Olhando assim também, a gente diz, poxa vida, no Brasil o regime de metas de inflação não é tão pesado assim. Nós temos uma meta central relativamente alta, né, hoje, para o mundo, e nós temos uma banda de flutuação, teto e piso, também confortável, para acomodar choques aí externos. Na última reunião do Conselho Monetário Nacional, para 2017, o Levy encurtou essa bandinha. 6,5 virou 6 e 2,5 virou 3. O resto foi mantida a meta central em 4,5 para 2017. Então, olhando também esse gráfico, a gente diz, poxa vida, a nossa inflação é alta. Então, aí tem as razões por que a gente tem tanta preocupação da inflação. Comportamento recente da inflação. Está aqui o IPCA em 12 meses. Como é que eu leio esse último número que saiu aqui? Em 12 meses, a inflação acumulou 8,47%, encerrados em maio, é o último dado. E eu vejo realmente uma inflação subindo. Mas, peraí, o Banco Central não está subindo a Selic? Por que a inflação está subindo? Então, é isso que eu queria discutir com vocês. Tem aí um pico, só para chamar a atenção, isso aí é o pico das eleições, a crise das eleições, com Lula, maio de 2003, Meirelles assume em janeiro com uma inflação alta, mas depois ela cai, né? E nós temos aí uma inflação, a partir de então, declinante. Mas nós percebemos
nitidamente que, a partir de julho de 2012, a inflação vem acelerando, né? Por quê? Quais são os componentes da nossa inflação? Bom, a título de ilustração, tem aqui um conceito importante. Uma inflação é sempre uma combinação variável de 3 causas. Variável. Demanda. O que é uma inflação de demanda? É quando tem um ritmo de crescimento da demanda não suportado por um ritmo de crescimento de oferta. A gente costuma dizer que um excesso de demanda é sinônimo de uma restrição de oferta. Se eu estou crescendo 10% e a oferta é capaz de me produzir 12% a mais, eu não tenho uma inflação de demanda. Mas se eu estou crescendo 1% e a oferta não é capaz de produzir esses 1%, eu posso ter uma inflação de demanda. Tá? Foi um pouco o que nos caracterizou no período que ficou para trás. Então, isso é uma inflação de demanda. O que é uma inflação de custo? Alguma coisa mudou as condições de produção. Por exemplo, choque de preços de petróleo. Tudo ficou mais caro. Não tem nada a ver com demanda. Uma taxa de câmbio que sobe. Tudo fica mais caro. Choque de custo. Uma quebra de safra agrícola. Choque de custo. Então, eu tenho fatores. Uma política de subida de imposto. É um choque de custo. O imposto vai ser repassado para o consumidor, para o preço. Então, mudanças nas condições de produção também podem gerar uma inflação. O que a gente está vivendo hoje, adiantando um pouquinho, o realismo tarifário. O que é o realismo tarifário? São preços compatíveis com custos. Gasolina, transporte público, energia elétrica. Isso é tipicamente um choque de custo. Né? O realismo tarifário implica em quê? Que agora eu estou dando preços compatíveis com os custos. Algo que ficou lá atrás, o contrário. E posso ter aí uma influência forte das expectativas na inflação. Esse componente também é muito importante, principalmente quando a gente pensa o seguinte: eu sou empresário, estou reajustando o meu preço. Vou reajustar com base em quê? No que eu espero da inflação. Eu olho para trás ou olho para frente? Então, isso faz a maior diferença. Então, a pergunta é: quais são as causas da inflação no Brasil hoje? E que, portanto, vão explicar essa resistência do processo inflacionário, apesar da subida da taxa de juros. Em 2014, a gente teve pressão de demanda? Teve. Excesso de demanda, inflação de demanda, um mercado de trabalho superaquecido, gerando 2 pressões inflacionárias. Primeiro, um aumento de demanda. O mercado de trabalho aquecido permite o quê? Um aumento de demanda. As pessoas trabalham mais, ganham mais, aumenta a demanda. E um aumento de custos generalizados. Porque o mercado de trabalho aquecido aumenta o salário. E isso impactou muito a inflação de serviços. Por que o setor serviços entrou nessa história junto com o mercado de trabalho aquecido? Porque o serviço, ele é intensivo em mão de obra, é um setor super intensivo em mão de obra, então se o salário está subindo, isso é repassado diretamente ao preço, sem nenhuma restrição, porque eu não posso importar serviços de consumo. É diferente da indústria. A indústria tem o freio da importação. Serviços de consumo, como é que eu vou importar? Aluguel. Alimentação fora do domicílio. Energia elétrica, academia de ginástica. Não dá para importar. E mais demanda para o setor. Se o mercado de trabalho está aquecido, então agora o chefe de família vai sair com a sua família e vai almoçar no domingo fora, coisa que ele não fazia. Ele vai diversificar consumo em favor de quê? Em favor daquilo que ele nunca consumiu, serviços. A patroa pode frequentar uma academia de ginástica e por aí vai. Além disso, em 2014, eu tenho uma total descoordenação entre a política monetária e a política fiscal. A gente vive uma política fiscal de aumento de gasto. Em determinados momentos, o Banco Central está subindo a taxa Selic, mas isso vai numa outra direção. Aumento de gasto público aumenta a demanda. Aumento dos juros reduz a demanda. Então, essa descoordenação também tira parte da eficácia dos juros no combate à inflação e responde, em parte, por essa contínua elevação da inflação. Em 2014. Há hoje um descompasso também em termos de mudança de política de juros, porque você tem taxas subsidiadas para as empresas e a Selic hoje está afetando muito mais o consumidor final. Você não tem mais taxas subsidiadas para as empresas. O Programa de Sustentação de Investimentos zerou isso. Você tem a TJLP, que aumentou, inclusive. Hoje ela é 6,5%, a taxa de juros do banco do BNDES. Então, já também, a TJLP subiu. Então, não é só o consumidor, não, as empresas também.
Tá? Bom, então, em 2014, nós temos realmente um mercado de trabalho, está aqui a trajetória do desemprego. Isso aqui, gente, é a média móvel de 12 meses, tá? Cada pontinho desse é a média dos últimos 12 meses, porque eu tiro um pouco a sazonalidade dessa informação. Então, eu vejo um desemprego que realmente, em dezembro de 2014, bateu no chão. Nunca foi tão baixo na história brasileira. É completamente diferente desse período do primeiro Lula. Primeiro e segundo governo, né? Enquanto a taxa de desemprego se situava nesse intervalo aqui, eu não tinha pressões de demanda pelo lado do mercado de trabalho. Gente, esse conceito está claro? É uma pressão de demanda por quê? Não é de oferta, é de demanda. Por quê? Porque eu tenho pouco fator de produção de trabalho. Ele aqui começou a ficar escasso, no sentido de que contratar mais um implicava em quê? Em salários mais altos. E isso bate no custo, mas o pontapé inicial é o quê? Um aumento de demanda. A empresa, para contratar mais um, para atender um aumento de demanda, vai ter que pagar mais. Para roubar o funcionário da outra empresa, vai ter que pagar mais. Isso tudo é aumento de custo, mas vindo de uma pressão de demanda. Então, esse mundo do primeiro e segundo, parte do segundo governo Lula, era totalmente diferente. Eu não tinha restrição pelo lado do mercado de trabalho. E agora eu tenho sim. Em 2015, isso mudou. Você saberia dizer a proporção que é o não considerar quem recebe Bolsa Família como desempregado? Impossível. Não é desempregado, não está procurando trabalho, não pode procurar. Exato. Não, ele está fora. Mas eu tenho 25 milhões de pessoas. Não, peraí, eu tenho dado que nós temos 15 milhões de famílias atendidas pelo programa. 15 milhões de famílias. Aí você diz, elas poderiam estar procurando trabalho? Teriam. Grande parte delas está no meio rural. Então nem está nessa estatística, que aqui é só urbano. O impacto disso nem é tão grande. Aqui não. Mas o que aconteceu foi que nós tivemos uma contínua queda da taxa de desemprego, embora a economia viesse desacelerando. Como é que se explica esse paradoxo? A procura por trabalho diminuiu muito ao longo de 2013 e 2014. Por quê? Em parte por esse mercado de trabalho aquecido. Na medida em que o chefe da família ganha mais, o jovem não precisa ir ao mercado de trabalho e a mulher dele pode ficar tomando conta dos filhos. Então, a procura de trabalho diminuiu. É uma das razões pelas quais o desemprego caiu tanto a despeito da redução, da desaceleração do nível de atividade econômica. Porque, principalmente ao longo, segundo semestre de 2014, o nível de ocupação também começa a cair. Então, você realmente tem um aparente paradoxo. A ocupação, o emprego está caindo e o desemprego também. Como? A procura por trabalho diminuiu. O que está acontecendo agora? Agora mudou o quadro. Hoje a gente tem uma coisa que é impressionante. Está aqui. Aqui eu peguei as taxas de desemprego que estão naquele gráfico e botei a cada ano uma delas. Então, essa aqui é a taxa de desemprego ao longo de 2011. Depois vem 2012. Depois vem 2013. Aí vem 2014. E olha aqui 2015. É impressionante. Esse jovem que saiu, voltou ao mercado de trabalho. A dona de casa, a mãe, voltou ao mercado de trabalho. Então, esse aumento brutal que a gente está vendo da taxa de desemprego, olha só, a taxa de desemprego em maio de 2015 é maior do que em maio de 2011. A gente voltou aqui, mas com muita rapidez. A gente vinha caindo. Aqui. Em dezembro de 2014, o desemprego era de 4,3. Ele deu um salto, que a gente nunca viu isso na série. E aqui tem duas razões, né? Primeiro, a procura por trabalho começou a aumentar muito. Por quê? Porque agora as condições da renda familiar se deterioraram, até porque a inflação subiu também. Né? E segundo, há uma redução enorme do nível de emprego, da ocupação. Então, os dois puseram a taxa de desemprego para cima. Respondi a sua questão? Então, gente, as condições mudaram, né? Então, hoje a gente não pode mais falar que a gente tem hoje uma inflação de demanda. Não, isso ficou para trás, mas em 2014 a gente tinha sim. Quais são os... bom, então, olhando aqui a inflação de serviços, aqui eu tenho o IPCA, serviços é o rosinha.
e o IPCA total. O IPCA serviço, setor serviços, está dentro do IPCA total. Só que eu destaquei, porque a gente fala muito da inflação de serviços, e eu mesmo já falei ali. Serviços pesam quase 34% no IPCA. Então, o que eu percebo? Que ao longo de 2007, 2008, a inflação de serviços é muito mais alta que a inflação total. Isso aqui é um pico de 9% na inflação de serviços, gente. Nós temos uma meta de 4,5%, uma inflação de serviços que pesa quase 34% no IPCA de 9%, a equação para fechar em 4,5% fica difícil. Significa que os demais preços na economia têm que ir muito por baixo. Isso é uma coisa brasileira. Isso é quase uma jabuticaba. Por exemplo, a inflação no Chile de serviços está em torno de 4,5%. Por quê? Porque é normal, à medida em que uma economia ela se desenvolva, que a renda per capita sobe, é normal a diversificação do consumo em favor do setor serviços. Né? Óbvio. Só que não é normal uma inflação de 9%. Então, o Chile passa por esse processo com uma inflação de serviços de 4,5%. E nós de 9%. E isso dificulta muito a obtenção da meta que a gente tem de inflação aí de 4,5%. E isso aí tem a ver com o quê? Com produtividade da mão de obra, um baixo uso de capital no setor serviços. Tudo isso responde por uma inflação mais alta, uma indexação muito grande. Parte do setor serviços está indexado ao salário mínimo. Então, o aumento do salário mínimo vai tudo junto. Né? A prática da indexação no Brasil. Então, isso tudo responde por uma inflação de serviços mais alta. E o desafio é exatamente trazê-la para baixo. A gente nota que em 2015 essa inflação cedeu um pouquinho. Tem muita gente que acredita aqui uma grande esperança. Esse desaquecimento no mercado de trabalho vai jogar a inflação de serviços no chão. Eu não acredito muito nisso. Por quê? Porque eu olho para trás e digo, puxa vida, essa inflação é muito rígida. A título de ilustração, nós tivemos a crise de 2008, né? Olha a inflação total, como ela caiu. Ela caiu a 3,5%. Mas a inflação de serviço está lá em 6,5%. Então, é uma inflação muito rígida, porque tem muita indexação, tem vinculação ao salário mínimo, você não pode importar serviços de consumo, você tem uma baixíssima produtividade da mão de obra operando. Mas, enfim, deu uma caidinha. A gente tem aí, a partir de janeiro, então, essa redução pequena da inflação de serviços. Temos pressões de custo, segundo elemento aí da inflação. Vamos ver. A taxa de câmbio tem se desvalorizado, está ela aqui. O que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que o câmbio desvalorizado aumenta a inflação ou gera pressões inflacionárias? Os importados ficam mais caros em reais. Então, aí eu tenho uma pressão inflacionária, né? O preço das commodities tem caído no mercado internacional. Aqui tem metal, energia e alimento. É um índice em dólar. Isso alivia a inflação? Alivia, porque entra mais barato também, né? Temos outras pressões de custos? Bom, em 2012, 13 e 14, nós tivemos um represamento de alguns itens de custos. Gasolina, desoneração da cesta básica, redução de IPI. Mas, a partir de 2014, começa um realismo tarifário, começa a recomposição desses preços. Então, hoje, isso se constitui numa pressão inflacionária enorme. O que tem nesse gráfico? Tem o IPCA, agora classificado de uma maneira diferente, em administrados e preços livres. O que são preços administrados? São aqueles que dependem de algum aval de governo, federal, estadual e municipal, para ocorrer. Então, o petróleo está aí, a gasolina está aí, transporte público está aí, plano de saúde está aí, todos os contratos de concessão estão aí, pedágio está aí, né? Então, esses itens são preços controlados de alguma maneira pelo governo, ou então que dependem de uma autorização do governo para ocorrerem, a nível federal, estadual e municipal. E os preços livres são aqueles que dependem da demanda e da oferta, estão definidos no mercado. Nós temos aí quase 25% de IPCA de preço administrado, o resto é livre. Bom, então agora eu quero falar dessa dinâmica que a gente está tendo no período mais recente. Em 2013, o que aconteceu com a inflação dos preços administrados? Despencou. Mas isso tem a ver com aquilo que a gente já mencionou, com aquela administração ali, aquele controle de preços do primeiro slide. O governo utilizou
esse mecanismo para segurar a inflação, e eles, de fato, deram uma bela contribuição à queda da inflação. Quem foram os vilões? Os preços livres. E de lá para cá, o que a gente percebe? Movimento oposto. O que está acontecendo com os preços em 2014, administrados? Uma certa recomposição. A energia elétrica começou a subir ano passado, transporte público também. E esse ano são os vilões. A inflação dos preços administrados está batendo 14,1%. A meta central é 4,5%. Né? E é uma das razões fortes pelas quais a inflação está subindo. A título de ilustração, eu coloquei aqui, entre janeiro e maio, os principais reajustes de preços administrados. Energia elétrica, 42%, ônibus, urbano, intermunicipal, metrô, Então, de fato, aí eu tenho um realismo tarifário, eu tenho um choque de custo acontecendo na economia. Os outros componentes da inflação. Temos uma economia ainda muito indexada. O que é isso? Está dentro daquele item expectativa. Eu, empresária, posso formar meu preço olhando para frente ou para trás? Se eu olho para trás, isso é um problema? Eu digo, pelo seguinte, a inflação passada, se alta, continua alta no presente, vai continuar alta no futuro. Eu crio persistência inflacionária, que é uma coisa que está no setor serviços, a indexação. Mensalidade escolar olha para trás, mas se a inflação é alta no passado, ela fica alta no presente. E essa inflação inercial, que depende desse reajuste de preço olhando para trás, ela não é muito afetada pela política de juros. Ela é muito pouco sensível a uma alta de juros. Por quê? Porque se eu olho para trás e indexo, todo mundo faz isso. A economia vai. A gente tem uma estimativa que em torno de 1/3 do IPCA ainda tem preço vinculado ao passado. Pré-plano real era 100%, então a gente melhorou muito, mas ainda tem um grau de indexação e o Banco Central está muito atento e muito preocupado com isso. Essa indexação pode ser formal ou informal. A formal, do que a gente está falando? Ela é relativa a contratos com 1 ano ou mais, pela lei do Plano Real. Aluguel, preços administrados, todos eles são indexados. Negociações salariais que ainda atribuem peso excessivo à inflação passada. Isso é formal. E o informal? Serviços em geral. Então, o problema da indexação é esse aqui. Primeiro, a inflação é pouco inercial, é pouco sensível a juro, então o Banco Central pode subir juro que vai afetar pouco. Segundo, uma inflação alta no passado se transmite para o presente, que se transmite para o futuro. Qual é a melhor maneira de reduzir essa indexação? Alguma sempre existirá, porque os contratos têm que ter alguma cláusula. Quanto mais longos eles forem, evidentemente, tem que ter cláusula. A maneira de reduzir a indexação, qual é? É criar uma inflação sistematicamente baixa, porque aí o passado, o futuro e o presente se confundem. Né? Se a inflação é baixa no passado e o Banco Central tem conquistado uma meta de inflação, a meta de inflação é o meu norte, então eu vou olhar para frente, facilitando a vida do Banco Central e tornando essa inflação menos rígida. O problema da inércia é a rigidez inflacionária que isso cria, um caminhar próprio da inflação. As expectativas de inflação estão elas aqui. Eu posso olhar para frente. Bom, mas se eu olhar para frente, isso aqui é a expectativa de inflação para os próximos 12 meses. Isso aqui é a meta de inflação para os próximos 12 meses. Eu olho e digo, poxa vida, as expectativas de inflação ainda estão muito altas, apesar de tudo. Por que elas estão muito altas? Bom, primeiro, por que isso é um problema? Porque isso cria, de fato, uma inflação mais alta. Se a minha expectativa de inflação é maior que a meta central, eu juro que eu vou fazer mais inflação, porque eu vou basear meu preço nisso. Meu preço vai ser reajustado não com base numa meta que me dizem, mas com a minha expectativa de inflação. E nos aumentos de salários também. Né? Nas negociações salariais, isso fica presente. Por que as expectativas de inflação estão tão altas ainda? Embora o gráfico já sugere que elas começaram a ceder. Tem vários fatores aí. Um deles é essa certa leniência que o Banco Central teve ao longo dos 2011 a 2014 com a inflação. Isso também aumentou as expectativas de inflação. A título de ilustração, gente, não sei se vocês lembram, mas a Dilma obrigou o Banco Central, em agosto de 2011, a reduzir a taxa de juros.
Olha aqui as expectativas de inflação. Elas vão subindo, 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 independente do Banco Central. Como é que o Banco Central reduz o juro e as expectativas de inflação, que são um componente da inflação, estão subindo independentemente disso. Então, isso é um problema e é uma herança que a gente tem aí. É só isso? Não. Fala. A resposta também para essa questão. O comum, quando se sente, estão reduzindo os juros, o cara pensa que eles estão com medo que a inflação vai subir. Aí ele já coloca. Não, porque tem que ter consistência a queda dos juros. Aí é que tá. Mas nesse primeiro momento, tem uma redução. Não, todas, é que o Graia não trouxe esse gráfico aqui, mas todas as reduções de juros do Banco Central, com exceção dessa de agosto de 2011, são acompanhadas de uma queda nas expectativas de inflação. Sinalizando o quê? Que está todo mundo vendo a mesma coisa. A inflação está cedendo, então o Banco Central está reduzindo os juros. Pela primeira vez na série histórica, nós temos uma queda dos juros e, no mesmo momento, uma subida das expectativas de inflação. A continuidade da subida. Sugerindo o quê? Que o Banco Central está vendo uma inflação mais baixa, mas a torcida do Flamengo está vendo uma inflação mais alta. Então, que informação privilegiada é essa que o Banco Central tem? Se ele tem que colocar, porque o regime de metas de inflação exige essa transparência. O Banco Central não pode ficar escondendo a informação. Ele tem que dar. Ele foi obrigado a baixar. Ele foi obrigado a baixar. Isso correu a economia. Ele foi obrigado a baixar. Então, correu a economia reagiu ao contrário. Ao contrário, claro. É que nem, imagina, se o Conselho Monetário Nacional, na semana passada, tivesse aumentado a meta da inflação. A tua expectativa de inflação instantaneamente teria subido. Mas havia gente que estava sugerindo a subida da meta de inflação. Bom, qual tem sido a resposta do Banco Central? O Banco Central tem subido a taxa Selic, como a gente está vendo aí, é uma subida intensa da taxa Selic, a partir de outubro do ano passado. Os efeitos completos dessa elevação da Selic, que começaram em outubro de 2014, na verdade, levam 2 anos. Cada decisão de Banco Central, ela vai surtir efeito plenamente na economia em até 2 anos. Em até 2 anos, efeitos inteiros. Então, eu tenho muito aumento de juro aí para se fazer presente em até 2 anos, no horizonte de até 2 anos. O que motivou a elevação da taxa Selic? O Banco Central está no caminho correto? Então, esse quadro resumo que eu coloquei aqui para vocês, ele mostra, então, os componentes do processo inflacionário e como é que cada um desses componentes tem contribuído para a inflação. Então, por exemplo, a demanda hoje é claramente um componente de queda da inflação, porque a política fiscal está contraindo, ajuste fiscal do Levy, o mercado de trabalho está desaquecendo e a indústria tem uma elevada ociosidade. Custo está atuando contra. Eu tenho aqui 2 elementos, a desvalorização cambial e o tal do realismo tarifário, que são o reajuste desses preços que ficaram para trás. A inércia está atuando contra. A gente ainda tem uma economia muito indexada. Então, a inflação alta no passado, ela resiste à queda e ela vira inflação alta também no presente. E as expectativas ainda estão atuando contra. O Banco Central, nos seus relatórios, está muito atento a isso também. A gente tem aí um realismo tarifário, então isso está contaminando as expectativas de inflação. Expectativas de novas desvalorizações cambiais com o Banco Central americano, em algum momento vai começar a subir o juro, então está todo mundo em estado de alerta, o câmbio vai subir, né? E eu tenho ainda uma elevada inflação corrente, ok? Então essas são as razões pelas quais o Banco Central optou por aplicar uma dose maciça aí de subida de juros. Acho que ele vai continuar subindo, sim. Ok? Terminei a inflação, gente. Queria falar um pouquinho do crescimento. Mais alguma pergunta aqui? Diga. O racional de diminuir o teto da inflação de 6,5% para Foi gerar mais confiança. Mas a gente está sempre batendo no teto. Não, mas dessa vez é diferente. A gente está vestindo uma roupagem diferente, né? O mercado não vai olhar com desconfiança, a gente não vai conseguir atingir esse teto? Não, porque olha a subida de Selic que está acontecendo. É que o Banco Central mudou de postura. Imagina esse Banco Central com uma queda de 1% do PIB, que a gente está vendo que vai ser mais, subindo o juro no governo Dilma. Impossível. Por muito menos, ele começou a descer os juros. Dessa vez é diferente. É essa que eu acho que é a mensagem. Quem quis foi o Levy.
O Levy, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Então, acho que foi para recuperar. Reduzir a meta central era demais, era over. Então, ele reduziu a banda. Para dizer, olha, estou estreitando a flexibilidade que eu estou dando ao Banco Central. É isso que ele está dizendo. É para recuperar a confiança. E o Banco Central está dizendo que vai conquistar a meta central em 2016, no final de 2016. Acho que esse ano a gente vai atingir a meta. Não, mas ele, Banco Central, sabe que não vai atingir. O relatório de inflação dele está dizendo que não. Não, é impossível. É impossível, é uma inflação de quase 9 que a gente tem. Não, ela vai ficar em 9 esse ano. Ano que vem, no final do ano, o Banco Central está dizendo, no final do ano ela vai estar em 4,5. É o que ele está dizendo. O mercado acha que não, mas uma dose adicional de subida pode ser que ele consiga. E eu acho que parte disso, dessa coisa tão intensa, tem com isso, tem que recuperar uma credibilidade que foi perdida ao longo de 2011, 12, 13, 14. Porque é o mesmo Banco Central, é o mesmo presidente. Tudo bem, gente? Falamos em crescimento, então? Ou de não crescimento?